Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo e essa semana a gente vai conhecer os bastidores da ida e da carreira de Luiz Teixeira, que acabou de trocar a Delta pela Gol. Numa notícia que vocês viram em primeira mão no Portal Panrotes, Luiz Teixeira, que está aqui como Country Manager da Gol nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Esse é o título. Isso, Mas que passou os últimos 23 anos na companhia aérea Delta Airlines. isso mesmo. Que começou em 97 no Brasil, com um voo. Como é que era a história do voo? Lá você me contou uma história interessante desse voo. Esse voo foi interessante, porque na época era muito restritivo conseguir spots, né? Regulamentação de voar para o Brasil. E aí uma rota inusitada. Tinha DAC na época, tinha né? DAC, ANAC, não tinha liberdade não tinha. de voos entre os dois países. Era bem difícil conseguir autorização, porque tinha que ter o acordo bilateral abrindo mais rotas, né? Porque se abrisse de um lado, tinha que abrir do outro. Exatamente. E aí os Estados Unidos, obviamente, já estava ocupando 100% da parte americana, mas o Brasil não estava, mas ainda existia, na época, Panam, existia ainda... Não, Panam não. 97? Panam foi em 91. Ah, Panam foi em 91. A América tinha entrado no lugar da Eastern e a United no lugar da Panam. Isso mesmo. E aí a Delta entrou no lugar da... Uma que fazia charter. Não vamos lembrar do nome. Não vamos lembrar o nome. Mas enfim, ela pegou essa rota. Essa vaga que estava. Exatamente. E aí, como tinha prazo para colocar o avião, a Delta foi para o mercado internacional comprar 767s que não tinha tanto na frota disponível para colocar logo para voar. E achou numa companhia árabe, e aí só pintou um avião por lado de fora, com a logotipia na época da Delta, mas dentro do avião era 100% árabe e inglês. Imagina, e a rota qual que era? A rota era Rio, São Paulo, Atlanta, Cincinnati. Olha só, hein? E os voos nessa época ainda nasciam no Rio de Janeiro. E nasciam todos no Rio de Janeiro. A sede das empresas era no Rio de Janeiro. A sede da Delta era no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Rio de Janeiro nessa época. Também? Eu mudei no finalzinho de 97. Nossa. E aí a Delta estava começando, Continental já estava também? Foi junto? Foi junto. Foi um mês depois. Então foi um ano assim de grandes novidades. A Continental ganhou um spot e a Delta ganhou outro spot, então as duas começaram, a diferença é praticamente de um mês. E na época você estava trabalhando para o FAVEC, que para quem não lembra, é a atual Abracor. Foi uma fusão de duas entidades que virou a Abracor. Exatamente. E aí era o diretor, o que o meu amigo Tanado faz hoje, é o que eu fazia na época na FAVEC. E aí numa reunião com o diretor da Delta, que era o Dieter, não é isso? Isso, Dieter Hoffler. E aí, você entende desse assunto? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Não, na realidade ele perguntou para mim, ele fez uma consultoria, porque como era o diretor do FAVEC na época, ele queria entender um pouquinho o mercado, como é que funcionava, e aí a gente passou uma tarde inteira eu explicando para ele como que é a metodologia do mercado, como que as coisas deveriam funcionar. Ele me perguntou como que ele deveria fazer, então eu dei meio que uma lição de casa para ele fazer, tarará, das pedras, né? E no final do dia, o que ele estava fazendo? Estava me entrevistando. E 97 era um outro mercado, né? Totalmente diferente. Era outra coisa. Como você falou, existia DAC, extremamente regulamentada, tarifa extremamente regulamentada, nada podia mexer. Tinha banda tarifária. Tinha banda tarifária, não podia mexer nem para lá nem para cá. Não tinha e-ticket, gente. Não tinha ticket. Era tudo bilhete com várias vias. Não, tinha lojas. Todas as companhias lojas. São Luís ainda era glamourosa. Todas as companhias aéreas ainda estavam na São Luís. No Rio era a Cinelândia e a Avenida Rio Branco. Isso. Todas as companhias aéreas ali. O Panrotes ficava bem na Cinelândia, em cima da loja da TAP. É verdade. Era bem... A Delta estava ali perto da Rua do Ouvidor. Isso, ali perto da Carioca, né? Exato. Naquele miolinho. Também tinha várias companhias. Algumas ainda ficaram com o escritório lá. Isso, mas a São Luís a gente começou literalmente na São Luís, que era um GSA, né? Depois nós mudamos ali para Marquesitu, bem na pontinha da Praça da República. Ainda tinha muito GSA, né? Muito. Que acabou se transformando em consolidador. Né? É verdade. Muitos deles. Vários. Como que você vê essa evolução aí da distribuição nesse período, 23 anos? Olha, eu acho assim, a gente começou o processo do GSA, por quê? Porque nós éramos uma empresa pequena,
vendendo num lugar que ninguém conhecia, com um avião escrito em árabe. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. Voando para Atlanta, que Voando ninguém... para Atlanta, de uma empresa que mal se conhecia no mercado brasileiro. Já existia uma American, uma United em fase de consolidação, porque a American já vendia bem em Miami, já estava se consolidando em Miami, e a United vendendo no Chicago. E as duas empresas trazendo seus GDS para o Brasil, seus CRS no Brasil. Seus CRS. Que ainda eram delas exatamente. Os sistemas, o Sabre com a América e o Galileu com a United. Então, mas só para você não entender, a Delta era sócia do Galileu na United. Ah, era? Era. Isso eu não lembro. Tá vendo? Isso lá atrás. As coisas foram mudando, mas hoje assim... tá mais fácil ou tá mais difícil? Tá mais complexo, vamos dizer não, assim? Não, tá mais complexo. Mas só te complementar o negócio do GSA. O GSA foi a coisa... Pra Delta foi uma das as coisas que mais assertivas que a gente fez. Foi uma solução rápida. Foi uma solução rápida e assim... a gente espalhou a marca no Brasil, né? E o GSA, pela sua... Até vou citar Sou Juarez, porque Sou Juarez para mim foi uma luz de sabedoria, né? E o Juzinho foi o cara que abraçou a causa. E a Ancoradouro durante muito tempo ficou com a sua marca bem ligada à Delta. Né? Mas ele ajudou muito, porque como ele tem muita experiência, e Goiaci, Eloy na época também, mas ele tinha muita experiência, o que a gente conduziu? Por exemplo, a gente fez iPad com o mapa dos Estados Unidos apontando onde que era Atlanta. O mousepad. O mousepad. E aí onde que era Atlanta. Porque Atlanta já era um hub importante para a Delta, mas assim, os brasileiros não sabiam. Não, Imagina Cincinnati. Para pensar que em 96 foi as Olimpíadas em Atlanta. 97 a Delta começa a voar. E as pessoas não tinham ligado as Olimpíadas com a cidade. Uhum. Então, sabia que era nos Estados Unidos. Sabia que era nos Estados Unidos, entendeu? Então tivemos que mostrar onde que é Atlanta, como é que faz a conectividade. E o GSA foi um instrumento fenomenal e fundamental em toda a construção da Delta no Brasil. Hoje, e você tinha uma divisão até regional, né, dos GSAs. Hoje todo mundo vende tudo. Hoje todo mundo vende tudo. É mais fácil isso ou é mais complexo para vocês controlarem e canalizar algum tipo de venda? É que antigamente toda a estratégia era geográfica e hoje é por canal. Simples assim. A gente preferiu, até um tempo atrás a gente usou o GSA, agora não mais, mas todos os GSAs saíram super bem com a Delta, ao contrário, só melhorou o nosso relacionamento. E agora eles podem vender tudo e aonde eles quiserem. Então, e é por canal. Então nós temos canal de consolidação, canal de operador, canal corporativo, de OTA e assim por diante. Inclusive na Gol, se eu não me engano, tem essa divisão de quem cuida de cada canal. A mesma divisão. E você, na Gol agora, você vai ficar baseado em Orlando. Isso. Cuidando dos Estados Unidos. A minha função nos Estados Unidos é ser o procurador da empresa nos Estados Unidos. Eu não vou cuidar, vamos dizer, da parte estratégia comercial e nem da operação, mas eu vou, que a gente chama de oversee, quer dizer, eu vou estar a toda hora, a todo momento, olhando todas as operações em Orlando, em Miami, se as operações estão de acordo com as metas da empresa, se a experiência do cliente está atendendo as metas da empresa. Quantos funcionários tem lá? Na realidade, a gente só tem 2 funcionários da Gol, e o resto em Orlando e 2 em Miami. O handle é feito pela Delta, nas 2 cidades. A Delta, no outubro do ano passado, contratou funcionários brasileiros. Então, todo o atendimento da Gol em ambas as cidades é em português. Pode ser em inglês também, mas... No check-in também? No check-in. No check-in. Então, todos os funcionários do check-in que são Delta falam português normalmente. Então, não tem nenhuma... Vai chegar lá falando português. Assim. Não. Tranquilo. Super tranquilo mesmo. E, obviamente, a Delta disponibilizou o espaço que ela tem em ambos os aeroportos para ter um espaço da Gol. Tem o espaço da Gol dentro do espaço que é da Delta. Dentro do espaço que é da Delta. Tanto no back-office como no check-in. Tá, então toda a parte de trás, que faz todo o manuseio. E tudo que a gente chama de belong, wings, né, que são manutenção, tal, tem uma pessoa da Gol, mas tem todo o suporte da Delta. E hoje são 2 voos
de Brasília e 2 de Fortaleza, não é isso? Isso. Só que, assim, por causa da situação do Max, a gente teve que fazer algumas modificações, né? De Brasília, nós temos Miami e Orlando. E de E Fortaleza, ele, até o final do ano, ele vai se mesclando um pouquinho. Alterna para Miami ou para Orlando. Tá. Entendeu? Mas aí, em janeiro, volta ao normal. Porque a previsão do Max, a última que eu ouvi, pelo menos, era final do ano. Isso, mas você conhece a Gol, eu diria até melhor do que eu. A empresa é extremamente focada na segurança, né? Ela tirou o Max antes que tivesse qualquer determinação. Mas quando tirou, o Max já tinha voado mais de 3.000 horas. Não, aliás, mais de 3.000 horas de voo. Porque o lançamento foi no ano passado. Exato. Final do ano, não é isso? Então, ele já tinha estressado, já não sei quantas voos já tinham feito. Não era o problema, mas ela foi a primeira a tirar por questão de segurança. Você vai se reportar para quem? Eu reporto para o Randall e para o Edu. O Randall quem é? Randall é diretor de alianças e distribuição. Entendi. Então, para esses dois cargos aí que você vai se reportar. Já está em Orlando? Já, assim, com um pé lá, um pé aqui, né? Porque na semana passada, por exemplo, eu estava lá. Então, a família ainda está aqui, só vai em janeiro, não é isso? Janeiro a família vai para lá, porque até minha filha tem que completar a escola, né? Mas já andei, semana passada foi bem bacana, foi bem produtivo, porque a gente já visitou várias comunidades, agências, tivemos até um evento com o Vice Orlando, foi bem bacana mesmo. Essa venda de Gol nos Estados Unidos para trazer o americano vai ser sua responsabilidade? Como é que ficou isso? Eu compactuo com a responsabilidade, vamos dizer. Tem uma gerente internacional. Fica aqui ou lá? Que fica aqui. Mas como eu tô lá, entendi. Então toda, vamos dizer, a análise de performance e estratégia é formatada aqui. Compartilha comigo, eu fico com as pessoas que estão vendendo. Lá tem um GSA, um representante. Porque na sua época precisava de visto para o americano vir para cá, agora não precisa. Não facilitou. Não. Ao contrário, eu acho que agora eu entendo cada vez mais o evento do Panhotz que foi feito em Fortaleza. E só da semana passada eu sentei com alguns hoteliers americanos para perguntar, como é que a gente leva um americano para o Nordeste? E ele me deu uma série de ideias que a gente pode fazer, justamente porque tem oportunidade, né, para americano ir, porque não tem visto. Então, o custo é baixo, nossa, tá 4x1, né? O custo é baixo, é acessível agora. Então, ele me deu uma série de ideias que a gente pode costurar para os hoteleiros brasileiros. Isso é bom. Entendeu? Porque já está pensando em fazer um roadshow lá, de levar os hotéis lá para se venderem os produtos? Não, tá rascunhado, digamos assim. Foi o que eu peguei na semana passada. Eu lembro que você fez muito isso com a Delta em Atlanta. Isso. Durante esses 23 anos, ia lá divulgar o Brasil em Atlanta também, para mostrar para os operadores em Nova York e em outras cidades onde a Delta operava. Exatamente. A gente levou até quase tudo da FAVEC, a FAVEC inteira num voo, até para entender como é que funciona, o tamanho da empresa, etc. É a mesma coisa, a gente tem que pegar, primeiro eu acho que a gente tem que pegar os hoteleiros de resorts top. Você tem que calcular o seguinte, o Nordeste nosso é fenomenal. A gente tem que competir com o Caribe, a gosto americano, né? Olha, você senta na cadeira do americano e fala assim, se eu quero ir para o Nordeste, eu estou competindo com o Caribe. O all inclusive, a segurança, a facilidade, a falar inglês. Aí você pega e faz um filtro de todos os resorts que tem no Nordeste nessa categoria. E tem muito. Tem bastante. Só que o que passa a impressão para os americanos que eles não são divulgados. Eles não são vendidos. Entendeu? Então a ideia é levar esses... para eles aprenderem a fazer um get-together, primeiro com os hoteliers, para aprender como é que faz. E segundo, sentar com os agentes de viagem de lá, americanos. Por exemplo, um segmento que cresce muito lá, e que eu acho que a gente atenderia fenomenalmente, é MICE. O gozado que aqui também está crescendo mais. Aqui também está crescendo muito. Mas lá o Caribe é um dos que estão atraindo. Aqui. Exato. E o MICE lá também está crescendo.
Então fazer um mais aí em Fortaleza, Exato. outra cidade do Olha Nordeste. quantos hotéis que tem em Fortaleza que atenderia muito bem um grupo de empresas americanas. Salvador, Fortaleza tem altos resorts com espaços de eventos fantásticos. Exato. Por isso que eu falo, oportunidade. Contem com o Luiz Teixeira na Gol lá também para vender o Brasil. Opa, essa é a minha função principal. Como é que você resume então aí essa trajetória na Delta? Que sentimento que você sai e chega na Gol hoje? Eu acho assim, primeiro o sentimento de missão cumprida, né? Eu diria assim, a gente combateu um bom combate, a gente entregou, até brinquei que no dia da saída eu falei assim, bom, um filho sai de casa, em tese, com 21, né? Ganha maioridade. Eu já estou entregando com 23. 23 foi. Eu confio muito nas pessoas que estão lá, a maioria delas eu tive o prazer de contratá-las. Então eu confio muito neles, a equipe é muito boa e eles já vão sozinhos. Muitos estão nos Estados Unidos, né? Inclusive. Muitos estão trabalhando lá. Muitos estão lá. Eu tenho um prazer, um querido amigo que é o Maurício Parisi, que eu contratei. Foi um dos primeiros funcionários que eu contratei em 98, né? Janeiro de 98. E hoje ele é diretor da Delta. Eu tenho, assim, grata satisfação de ser a pessoa que encaminhou e ser um grande amigo dele. Então, assim, isso deixa um bom legado, né? E agora tem que, assim, não é nem virar um capítulo, né? Encerrar um livro. Começar outro. E começar outro. E a coisa mais interessante que eu estava refletindo outro dia é que o que eu era na Delta? Eu era o procurador da Delta no Brasil vendendo, vamos dizer, para brasileiros os Estados Unidos. O que eu faço agora? O procurador da Gol nos Estados Unidos vendendo para americanos no Brasil. Quer dizer, em tese é a mesma coisa, só que lado invertido. E conhecendo todo o mercado brasileiro, Teixeira é um dos mestres aí de relacionamento. Na Delta ele conhecia todo mundo ali, do executivo ao presidente, né? O presidente veio várias vezes aqui, eu lembro. Vários eventos e Teixeira tinha um bom relacionamento com todos. E você já chega lá conhecendo o presidente da Gol, já é uma boa. Isso é verdade. Já tem uma vantagem. Isso é verdade. Legal, Teixeira. Então a gente te deseja sucesso. Bom ter um brasileiro, uma pessoa conhecida, uma pessoa competente lá na Flórida, lá nos Estados Unidos representando a Gol. Conta com a gente. Não, com certeza. Aliás, o principal de tudo isso, o que é vamos dizer, o melhor legado é deixar amigos que vão te ajudar no futuro. Porque se você ajudou várias pessoas, e eu tenho vários exemplos, agora eu que estou humildemente falando assim, me ajude a te ajudar, sabe? Então, assim, eu preciso de bastante ajuda mesmo. A gente tem que desenvolver e não é só a questão Gol. A Gol é principal, mas eu acho que um motivo maior é o Brasil. E a gente tem muita oportunidade aqui que não é explorada. Só estando lá para ver, né? Isso é verdade. Legal, parabéns pela sua trajetória, sucesso na Gol. Obrigado. E você acompanha mais notícias sobre a carreira do Teixeira no Portal Pan-Rodas. Eu fiz uma entrevista com ele assim que ele anunciou a saída, tem uma linha do tempo lá de tudo que ele passou. Vai ter um evento essa semana de despedida, a gente vai cobrir também. E na semana que vem a gente volta com mais um Bastidores do Turismo. Obrigado. Obrigado.